Olá, pessoal do CIEJA da Vila Maria e da Vila Guilherme, do módulo 2. Vamos para mais uma aula de LC, Linguagens e Códigos. Aqui quem fala é a professora Fabiane. Vamos lá? Bem, começaremos nossa aula com uma pergunta. Quais são os gêneros textuais? Gêneros textuais são as diferentes formas que a humanidade criou para se comunicar através da escrita. Então, conforme a comunicação social, um tipo de escrita ou um tipo de texto, ou então um gênero textual. Vamos ver alguns gêneros textuais? O bilhete, o convite, uma carta, uma receita, um poema, um conto, uma bula de remédio, uma entrevista, uma reportagem, um relato pessoal ou diário. Então, são as diferentes formas de comunicação social através da escrita. Ou um convite de um casamento, um poema que vira uma música, uma entrevista, e um diário. E hoje falaremos sobre o gênero textual diário. Quem já escreveu um diário? Quem já leu um diário ou quem quer escrever um diário? Quem quer escrever um diário, presta atenção. O diário, algumas características do diário. É uma expressão de múltiplas vivências, ou seja, o que eu vivo. Por isso é um relato pessoal. Geralmente é escrito na primeira pessoa, que eu uso o eu. Eu fui para o CIEJA, eu estudei no CIEJA, eu li no CIEJA, eu conversei com a professora Fabiane. Enfim, tem um caráter confidencial, ou seja, eu escrevo para mim mesmo, segredo de 7 chaves. Uma linguagem formal, porque eu estou falando comigo mesmo, então eu não vou falar senhor, senhora, né? Vou usar o eu. E é um texto autoral, porque é escrito por alguém, claro. Alguém que fez esse diário. O diário muitas vezes é lembrado como um diário de menina, de adolescente, mas não é bem assim. Tem gente que começa a escrever na adolescência e escreve a vida toda. Ou tem gente que começou a escrever na vida toda, escreve por um período. Ou tem gente que começa lá na adolescência e vai escrevendo a vida toda. E hoje é muito comum os diários digitais ou os blogs. Pessoas comuns escrevem o seu dia a dia na internet, né? Ou os famosos, né? Que escrevem lá, adoram contar sua vida. E hoje acordei, e hoje eu viajei, e hoje eu fiz ginástica, né? Os famosos adoram lá ter o seu blog digital, que é um diário que eles contam a sua vida todo dia e vai alimentando lá. Mas há pessoas que escreveram diários confidenciais, pessoais e confidenciais. Nunca imaginaram que alguém pudesse ler esse diário. É o caso de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um diário, um livro mais lido, um dos livros mais lidos do mundo. Ela escreveu entre 1942 a 1944, lá em Amsterdã. Anne Frank ficou escondida por um período com sua família do exército alemão, porque na Segunda Guerra Mundial o exército alemão ou os alemães perseguiam os judeus e a sua família era de origem judaica. Eles ficaram escondidos lá, até que infelizmente foram encontrados pelo exército alemão e Anne Frank acabou infelizmente morrendo no campo de concentração. Mas o seu diário e sua vida ficou conhecida a partir de 1947, o ano que foi publicado. Há outros diários que as pessoas querem compartilhar algo que elas viveram de forma engraçada, como o Diário de um Grávido, que Renato Kaufmann escreveu para contar a experiência dele de ter ficado grávido, segundo ele, junto com a esposa dele. Ele publicou este livro, ou este diário, em 2014. Dizem que ele levou 9 meses para escrever. Por que será, né, gente? E hoje daremos um destaque especial para um diário chamado de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus. Ela não tinha intenção de publicar, mas acabou sendo publicado em 1960. O período que ela escreveu foi entre 1955 a 1960. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Vocês sabem? Já ouviram falar?
Ela é uma escritora brasileira muito importante, hoje uma referência na literatura marginal. Ela escreveu um diário contando a vida, a história de sua vida. Lá no Canindé, onde ela morava, lá na década de 60, com seus 3 filhos, ela trabalhava com reciclagem. Era de lá que ela tirava o seu sustento. E quando sobrava um tempo, lá mesmo no Canindé, ela lia e escrevia. Quando ela encontrou o repórter Dálio Dantas, que foi lá no Canindé, para fazer uma reportagem sobre os problemas daquela comunidade, Carolina Maria de Jesus apresentou para ele todos os textos que ela escrevia durante toda a sua vida. E ele ficou encantado pelo seu diário e propôs para Carolina publicar o seu diário. E ela topou. E sobre o que fala o Quarto de Despejo? Fala sobre a experiência de vida de Carolina, as dificuldades do dia a dia, a desigualdade social do Brasil, sobre os problemas políticos da época e mais do que tudo, mais importante, falou sobre a paixão de ler e escrever. Carolina ficou muito famosa na década de 60 com esse seu diário, Quarto do Despejo, que virou um livro. Conheceu pessoas muito importantes como Clarice Lispector, que era uma grande escritora na época, e até hoje ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil, junto com Carolina Maria de Jesus. Para finalizar, Carolina Maria de Jesus é um exemplo para todos nós, de que ler e escrever pode nos libertar da dureza da vida, dos nossos problemas cotidianos. Então não desista, leia, escreva, experimente viajar através da leitura, como Carolina fez. Ela nasceu em Minas Gerais em 1947 e faleceu em São Paulo em 1977. Do Canindé, ela ganhou o mundo. Seu livro foi traduzido para 14 idiomas e publicado em mais de 40 países. É isso mesmo, 14 idiomas e publicado em mais de 40 países. Realmente, Carolina Maria de Jesus é um exemplo para todos nós. Questões: gênero textual, diário. Faça as questões no seu caderno. Primeira questão: escreva alguns tipos de gêneros textuais. Pode ser 3, mas quem quiser pode escrever mais, tá? 2. Assinale a alternativa que se refere às características do gênero textual diário. Tem mais características, mas eu coloquei só 3. A. Ingredientes, modo de fazer e preparo. B. Indicação, fórmula e dosagem. C. Relato pessoal, caráter pessoal e texto autoral. Tá? Pensem aí. Terceira e última questão. Olha lá. Proponho um desafio a todos vocês. Para mim também, porque eu vou fazer, eu prometo. Escrever um diário contando suas experiências e sentimentos durante a semana. Assim como Carolina Maria de Jesus fez. Nós também vamos escrever o nosso diário, contando nossos sentimentos, nossas experiências. Cada um faz da sua forma. É confidencial. Muito obrigado. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau e um grande abraço.